Olá pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos, primeiro ano do ensino médio, à nossa aula de História. Gente, nós vamos iniciar hoje a terceira unidade e eu quero trabalhar com vocês nesta terceira unidade sobre História do Brasil, já que nas últimas unidades nós trabalhamos História Geral e nós fomos na segunda unidade estudando sobre a Roma Antiga, nós estudamos todo o período da Idade Média. E eu quero iniciar com vocês agora um pouco também de história, só que agora história do Brasil, a história do nosso país. Pois bem, nós vamos começar a estudar a história do Brasil, falando para vocês sobre a chegada dos portugueses a esta terra, ao Brasil. Mas lembrando um pouco antes, um tratado chamado de Tratado de Tordesilhas, de 1494. Nesse tratado ficou estabelecido que, a partir da ilha de Cabo Verde, as terras que fossem de pertença a leste seria pertença de Portugal e as terras a oeste iriam pertencer à Espanha a partir daquele tratado. Então, as terras a leste iriam pertencer a Portugal e as terras a oeste iriam pertencer à Espanha a partir do Tratado de Tordesilhas de 1494. 1494. Pois bem, gente, séculos XV e séculos XVI vai haver a chamada expansão marítima dentro da Europa. Uma Europa que saía da Idade Média, entrando na Idade Moderna. Uma Europa que vinha do período medieval, do renascimento do comércio, uma Europa que tinha passado pela peste negra no século XIV, vocês devem lembrar que eu falei para vocês sobre a peste negra, não é? Lá em 1348, 1349, no século XIV, no qual a gente viu que dizimou uma boa parte da população europeia. Também uma Europa da Guerra dos 100 Anos, não é? Aquela disputa de Inglaterra e de França, da grande figura de Joana d'Arc. Então, uma Europa que vinha passando por tudo isso e que decidia investir nas grandes navegações. Claro, era algo novo, era algo inusitado, mas era algo que eles iam em busca de ouro, de prata, para poder fortalecer aquele continente. E os países pioneiros, na verdade, o país pioneiro é Portugal. Portugal é o primeiro país a investir nas grandes navegações. Depois de Portugal vem a Espanha como o segundo país a investir. E depois vem a Inglaterra, vem a França, porque a expansão marítima começa a dar certo. Pois bem, então, a caminho das Índias, porque eles tinham comércio com as Índias, vai surgir a história da nossa nação, a história do povo brasileiro, porque conta a história que em 1500 os portugueses chegam a essas terras, liderados por Pedro Álvares Cabral. Cabral apontou no dia 22 de abril de 1500, as embarcações chegam em Porto Seguro, na Bahia, onde hoje é o estado da Bahia, na cidade de Porto Seguro, na Bahia. Chegaram os portugueses e, ao chegarem aqui, eles vão dar alguns nomes ao Brasil, embora o Brasil fosse chamado pelos nativos, pelos índios, os índios chamavam o Brasil de Pindorama, tá? Então era dessa forma que os índios chamavam o Brasil, Pindorama. E quando chegam a essas terras, Pedro Álvares Cabral, em 1500, com o seu povo, ele vai dar um primeiro nome a essa ilha, ao Brasil, chamando de Ilha de Vera Cruz, depois chamando de Terra de Santa Cruz, e hoje, claro, que é o Brasil. Pois bem, mas nesse período da história do Brasil, nesse início da história do Brasil, que inicia-se em 1500, os portugueses, ao chegarem aqui, eles já encontraram os povos. Que povos? Os nativos. Gente, quando eu falar para vocês dos nativos, eu estou falando dos índios, dos indígenas. Então, os portugueses, ao chegarem aqui em 1500, já encontraram os nativos, já encontraram os índios. E Portugal, ao chegar aqui nesse período, ele vai de 1500 a 1532 viver no Brasil de uma forma pré-colonial. Lembre-se que pré é algo que vem antes, né? Então,
o pré-ENEM, então é antes do ENEM, o preparatório para o ENEM, por exemplo. Então, de 1500 a 1532 foi o chamado período pré-colonial, que os portugueses vinham para o Brasil para extrair as riquezas que o Brasil tinha. Mas, claro, não apenas Portugal, outros países também tinham interesse no Brasil, como Espanha, França. Então, esses países tinham interesse no Brasil e outros países também da Europa tinham interesse no Brasil. Então, Portugal, com medo, não é, que outros países pudessem invadir o Brasil, aí eles começam, a partir de 1532, a colonizar o Brasil. Porque os portugueses, não é, estavam no processo de pré-colonização. Pois bem, e de 1500 a 1535, aliás, desculpa, de 1500 a 1532, de 1500 a 1532, algo muito comum no Brasil foi a extração do pau-brasil, que depois, tá, gente? Depois do nome Terra de Santa Cruz, o Brasil vai receber o outro nome, que hoje é Brasil, por conta do pau-brasil. E os portugueses, quando chegam aqui, eles trazem a sua cultura, eles trazem os seus costumes, por exemplo, quando os portugueses chegaram ao Brasil, logo em seguida eles celebraram a primeira missa no Brasil, não é? Consagrando o Brasil à terra de Santa Cruz. Então a religião cristã católica se estabeleceu no Brasil, já que os nativos eram politeístas, porque os índios adoravam as várias divindades, a chuva era uma deusa, o vento era um deus, o sol era um deus. Então, quando os portugueses chegam, eles trazem consigo a religião cristã católica, se celebra a primeira missa no Brasil, não é? Em abril de 1500. Pois bem, então eles vivem esses anos no Brasil de uma forma pré-colonial, extraindo a riqueza que era o pau-brasil, não é? Era a grande riqueza que o Brasil tinha naquela época. E para eles era muito interessante porque tinha muita serventia para os portugueses. No primeiro momento não encontraram nem ouro e nem ouro e nem prata, mas encontraram para o Brasil que tinha uma grande valia. Pois bem, gente, e eles vão iniciar no Brasil chamada exploração do pau-brasil. E o escambo? Aí você pode dizer, professor, mas o que era o escambo? Gente, entendam aqui que o escambo ele é baseado em troca de produtos, tá? Sempre que vocês ouvirem falar de escambo, entendam como troca de produtos. Então, os índios iam, não é, extrair o pau-brasil, até porque o índio ele sabia muito bem viver nas matas, não é, brasileira. Ele sabia qual era a cobra venenosa ou não. Então, o índio sabia, porque ele vivia na natureza. Então, os portugueses, com medo, eles faziam escambo com os índios, com os nativos. Eles retiravam, extraíam o pau-brasil para os portugueses e os portugueses trocavam por tecidos, por roupas, por pentes, por espelhos. Aí você pode dizer, mas professor, por isso? Sim, gente, por isso. Para nós hoje parece algo besta, né? Mas você imagina naquela época, o índio não sabia o que era um pente, não sabia o que era um espelho. Se via no espelho, para ele era uma novidade. Então eles também, na inocência, acabavam extraindo o pau-brasil, né? E claro, muitos deles também eram escravizados. Então, era essa troca. Eles extraíam o pau-brasil para os portugueses, e em troca eles recebiam tecidos, roupas, pentes, espelhos, né? Então, era a forma que eles viviam naquela época, e essa era a forma da extração do pau-brasil, que enriqueceu muito, né, Portugal. Pois bem, gente, quando chega 1532, como eu falei para vocês, Portugal temia que outros países, não é, como a Espanha e a França, por exemplo, pudessem colonizar o Brasil. Então, eles vão enviar para o Brasil, em 1532, Martim Afonso de Souza. Ele iniciou no Brasil a chamada Fundação de São Vicente. A primeira vila, não é, do Brasil que é São Vicente, foi fundada em 1532. São Vicente, aonde hoje é a cidade de São Vicente, no estado de São Paulo.